Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Trouxe mais uma partida aqui do Campeonato Brasileiro pra gente acompanhar e ao final da partida vou mostrar a classificação aí do torneio, tá bom? Estamos na reta final já do Campeonato Brasileiro, uma partida muito importante agora entre o Sup, que tá aí buscando a liderança, o Grande Mestre Sup, e o Grande Mestre Iago Santiago. Vamos dar uma olhada então nessa partida, que ela é bacana demais. Aqui o Iago tá com as peças brancas, ele abre com o peão do rei E4 e o Sup vai para a defesa siciliana. Olha só que bacana, né? Vai indo para uma abertura aqui bem dinâmica, com chances para os dois lados. Já começa desequilibrado, né? Um peão do centro, um peão aqui já começa desequilibrado, isso é bacana demais. Cavalo em F3, D6, bispo B5, cheque aqui pelo Iago, evitando as linhas principais ali com D4. Bispo D7, bispo por D7, cavalo por D7 e aqui roque. E cavalo de G em F6, o Sup segue desenvolvendo as peças. Dama em E2, trazendo mais uma proteção aqui para o peão central. E agora torre em C8 diretamente aqui pelo Sup, não se preocupando ainda, não se desesperando, não se acelerando. Aqui o desenvolvimento do bispo de casas escuras, achei interessante essa abordagem aqui, torre C8 do Sup, né? Outros lances que podem ser jogados aqui nessa posição, é o lance E6, por exemplo, é o lance mais jogado, né? Torre C8 é o lance segundo mais jogado e G6 o terceiro lance mais jogado aqui da posição. Torre C8 então, B3 foi jogado, controlando aqui a casa de C4 e também preparando para desenvolver o bispo. E agora sim G6. Temos bispo B2, bispo G7, C4, ocupando aí a casa de C4, roque e agora D4, o Iago vai avançando em direção ao centro. C por D4, cavalo por D4 e agora A6 aqui. Um lance importante do Sup, na maioria das vezes controlando os saltos do cavalo. Cavalo C3, agora E6. Muito bem, controlando bem aqui muitas casas centrais. A partida seguiu com torre de A em D1 e agora torre em E8. Vai melhorando a posição das peças o Sup, o Iago também. O Iago segue agora com dama D2. Temos aqui dama em A5, conectando aqui as torres, trazendo a dama para o jogo. Ela fica pressionando aqui em A2. De certa forma, pode trocar damas se o cavalo sair daí. E a dama também tem facilidade para migrar para o outro lado do tabuleiro, se assim o Sup desejar. Torre de F em E1 foi jogado, torre de E em D8, olha só. O Sup está preparando para jogar o D5, né? Será que ele vai conseguir? A partida seguiu com dama em E2 e agora cavalo aqui em H5. Saindo da frente do bispo, de olho na casa de F4. Dama em E3 foi jogado, controlando a casa de F4. E agora H6, simplesmente controlando a casa de G5 também. Aqui o Sup. G3 foi jogado, mais uma vez aqui de uma vez por todas, né? Reivindicando aqui a casa de F4. E agora o cavalo de H volta para F6, contente por ter pelo menos aqui provocado um avanço aqui na ala do rei, na cobertura de peões aqui do rei do Iago. O Iago segue com H3, temos agora dama em H5, o Sup migra a dama para o outro lado do tabuleiro, atacando agora o peão. Rei G2 protegendo e agora a dama volta para C5. É interessante esse lance de dama, provocou uma reação, volta agora para C5. Aqui dama em E2 foi jogado e torre B8. Talvez preparando um B5, tentando enfraquecer. A luta pelas casas claras aqui tá grande. Cavalo em A4 foi jogado atacando a dama foi para C7 e agora a torre C1. Mais uma vez aí colocando a torre na mesma coluna da dama. B6 foi jogado e agora temos aqui B4. E fica essa tensão aqui, né? Rupturas de peões podem acontecer a qualquer momento aqui na posição. E aqui E5, então o Sup ataca o cavalo, vai para esse lance bastante interessante. Não é fácil jogar esse lance, porque você tá pondo um peão aqui, fechando o seu próprio bispo, tá criando um buraco aqui em D5, então tem que entender muito aqui para realmente ir para um lance desse, né? E saber o que fazer daqui para frente. Vamos ver que interessante. Cavalo B3 foi jogado e agora a torre de D em C8, colocando pressão na coluna C. Cavalo em D2, temos agora H5 aqui pelo Sup, um lance muito interessante, permite aqui agora dar a casa de H6 para o bispo de casas escuras. Bem bacana, hein, essa ideia. Ele fechou o bispo, mas vai dar um jeito aí de compensar. Cavalo C3 foi jogado, o bispo H6 chegou e agora o cavalo D5 ocupando essa casa aí de central. Dama D8 saindo do ataque do cavalo, protegendo também mais uma vez o cavalo de F6. Cavalo por F6 e aqui o Sup pode escolher. E ele prefere capturar aqui com o cavalo. Cavalo por F6 foi jogado e torre de C em D1. Galera, a gente tá no lance 30 aqui, a gente vê o equilíbrio da partida desde o começo até agora, né? Ninguém pendurou peça, claro, mas ninguém
concedeu alguma vantagem estratégica significativa para o outro adversário, né? A gente vê que realmente aqui existe uma luta muito bacana aqui no lance, até o lance 30. Dama em E7 foi jogado, saindo aqui da mesma coluna da torre. Cavalo B3 e agora H4, olha que interessante, tentando danificar a estrutura aí de peões. Bispo C1, aqui o Iago propõe a troca dos bispos, bispo por C1, temos torre por C1, H por G3, F por G3, mais uma vez uma posição de muito equilíbrio aqui. E o Sup segue agora com rei G7, olha que lance bacana, né? Além de trazer mais uma proteção para a casa de F6, permite que as torres escorreguem pela primeira fileira. Cavalo D2 foi jogado B5, agora o Sup tenta enfraquecer o domínio da casa de D5. Olha que interessante essa manobra que o Sup começa a fazer agora com o lance B5. A3 foi jogado, além de tudo estava ameaçando capturar aqui em B4, né? Então A3 aqui traz uma proteção para o peão de B4 e agora dama em E6. A luta pelas casas claras voltou, né? Aqui o Sup começa a botar uma pressão forte em D4 e também está apoiando a casa em C4 e também está apoiando a casa de D5. Dama D3 foi jogado e agora torre aqui em H8. A dama, além de tudo, está atacando lá em H3. O Sup parece que ganhou a iniciativa aqui, né? Cada lance que ele faz traz uma ameaça e de repente o Iago se viu na condição de ter que começar a defender. É muito difícil achar um lance aqui de brancas, talvez H4 aqui seja uma opção interessante nessa posição, protegendo o peão, mas não foi assim que seguiu na partida, né? Na partida seguiu agora com torre em H1, é um lance um pouco mais passivo porque tira uma torre que poderia estar na coluna F, poderia estar em outro lugar e agora ela está com um papel defensivo, né? Por isso que talvez H4 fosse um lance interessante. Agora não é fácil tomar essa decisão, né? Porque aqui depois de, por exemplo, torre C8, torre F1, com essa ideia de deixar a torre mais ativa, torre de H em D8, o Sup continua com muitas ameaças, né? E aqui depois de, por exemplo, peão toma, não seria aconselhável tomar, né? Não foi assim que seguiu na partida por conta de D5 e as pretas estouram a posição. Talvez aqui pudesse seguir com cavalo F3, troca de torres, enfim. O que eu quero mostrar com essa análise é que talvez aqui os jogadores pudessem encaminhar aí para um final ainda difícil por conta dos reis expostos, o rei das brancas um pouco mais exposto, mas aqui com chances para os dois lados, né? Torre H1 foi a escolha aqui do Iago, a partida seguiu com torre de bem D8 e agora dama aqui em E2. A luta continua. Vocês podem estar se perguntando, Rafa, tá caindo o peão aqui em B5, por que ele não tomou aqui? O problema é sempre esse D5, né? É isso que o Sup está querendo. Ele está querendo jogar logo esse D5. E aqui uma variante bastante complicada poderia vir com torre C6, atacando a dama. E aqui D por E4, atacando a dama de todas as maneiras. Aqui a dama está atacada. Não seria aconselhável dama por D8. Aqui simplesmente torre por D8 e o cavalo está atacado, né? Depois de torre por E6, torre D2 viria esse lance intermediário. E as pretas estariam ganhas porque capturam a torre na sequência, né? Então aqui o mais indicado para as pretas seria capturar a dama, né? Torre por E6. E aqui depois de torre por D3, torre por F6, né? Afinal de contas as brancas têm aqui o cavalo atacado e a torre atacada. Então aqui torre por F6 seria uma possível continuação. Depois de rei por F6, cavalo por E4, rei E7 e B por A6 também seria uma continuação interessante aqui. Ainda melhor para as negras, né? Tá caindo o peão de A3, a outra torre entra fácil no jogo, peão passado, ainda com vantagem aqui para as negras, né? Então, no entanto, aqui, por isso que não capturou aqui o Iago, né? Ele foi para outra ideia, seguiu com dama em E2, foi como seguiu na partida. Temos agora B por C4, torre por C4 e agora o lance, né? Se você quiser achar o próximo lance aí, o lance tão sonhado aqui, tão preparado pelo Sup, né? E eu espero que você tenha encontrado o lance instrutivo aqui da posição, esse mesmo, né? D5, é isso, lance libertador aqui. Chegou no lance 40 esse lance. Bom, a partida seguiu agora com torre C2, a torre estava atacada e agora a torre C8, o Sup vai ganhando espaço, tá ameaçando capturar a torre, torre por C8 e agora quer entrar com a torre na sétima. Aqui o Iago segue com o cavalo B3 de forma a evitar a torre na sétima. Não adiantaria muito jogar um lance como torre F1 aqui, que parece um lance bem ativo. A gente vem batendo nessa tecla, né? Dessa torre não deveria estar aqui em H1, talvez torre F1, mas aqui o Sup com torre C2 bota muita pressão, né? Depois de dama D3, por exemplo, dama C6, torre F2, D por E4, as pretas estão melhores, né? As pretas estão melhores numa variante como essa. Então por isso que aqui seguiu o cavalo B3 pelo Iago, evitando agora a torre na sétima. E agora cavalo por E4, o Sup realmente
vai desmoronando aqui a pressão a posição do Iago. Torre C1 foi jogado torre por C1, cavalo por C1 e agora cavalo C3 atacando aí a dama, saindo da frente dos peões. Dama em E1 atacando aqui o cavalo e agora D4, abrindo espaço aqui para a dama, protegendo o cavalo. Tá complicado pro Iago, ele ainda faz o lance cavalo D3, mas depois de E4 aqui pelo Sup, Iago Santiago abandona aqui a partida, uma vitória aqui do Sup incrível, né? Convincente aqui, ele realmente conseguiu do nada, assim, na partida, não dá pra entender muito bem como, né? Ele conseguiu a iniciativa e de repente quando o Iago viu ele já tava tomando pressão, foi pra aquela ideia, acho que de torre H1, já mostrou ali a questão psicológica também, muitas vezes, né, do jogador buscar uma defesa, e aí acabou, né? Quanto mais você vai se defendendo, mais o adversário vai atacando, e o Sup conseguiu fazer isso aqui com maestria contra um jogador muito forte, um grande mestre aqui, como o Iago Santiago, né? Olhando depois que passou, parece fácil, né, galera? Mas realmente é muito brilhantismo aqui do Sup. E vamos dar uma olhada aqui, então, na classificação, como é que tá essa disputa aí do brasileiro nessa reta final. Bom, relatório, né? Antes disso, a turma gosta de ver aqui a precisão dos jogadores. O Sup realmente foi muito preciso aqui, 96,5% de precisão monstruosa, 89,1% de precisão aqui pro Iago, muito boa a precisão, mas de fato a gente vê pelo gráfico que foi isso, né? Partida muito equilibrada, abertura equilibrada, meio jogo equilibrado, ambos os jogadores muito precisos, de repente o Sup ganhou a iniciativa, né? De repente não, só ele sabe como, né? E aí ele conseguiu aí ir impondo o seu jogo, o Iago foi ficando mais na defensiva e ele foi se impondo cada vez mais. E vamos dar uma olhada então aqui na classificação, galera, na classificação aqui ao final. Olha aí a propaganda da Insider aí, patrocinadora do canal também, esse foi por acaso, né? Mas vamos lá. Aliás, belos produtos da Insider aí, camisetas que eu uso, cuecas, undershirts, tem uma linha bem legal, vale a pena conhecer. Luiz Paulo Sup aqui na liderança, galera, ao final da 9ª rodada com 7,5 pontos, empatado com Darcy Lima. Eles vão jogar hoje, hein? Eles vão jogar hoje o Sup contra o Darcy, praticamente decisão, não vamos falar que é praticamente decisão, porque ainda essa turma que tá com 7 pontos, 6,5, acredito que ainda tenha chances aí de lutar aí pela primeira colocação, né? Mas assim, a chance maior tá entre Sup e Darcy por enquanto, mas a gente também tem na luta aqui Fier, Iago, olha só, Quintiliano, né? O Cricor, o Edgar Rodrigues, o Charles Gauch que tá fazendo um belo torneio, o Lucas Aguiar também tá fazendo um belo torneio, olha aí o Eduardo Oliveira, que bacana, tá fazendo também um bom torneio, todos aí com 7 pontos, com 6,5, o César Metsuba, o Everaldo Matsura, o Vitor Labussière também tá jogando, fazendo aí um ótimo torneio, enfim, o Álvaro Aranha, Molina, a turma aí tá na disputa e a gente segue cobrindo mais partidas aí do Campeonato Brasileiro 2021, tá bom? É isso, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.